Olá, bem-vindo a mais um programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje estou recebendo aqui o secretário de Infraestrutura, Paulo Hasman. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema da infraestrutura em Jacareí. Muito obrigado, secretário, pela sua presença. Um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em nosso programa. O prazer é meu, eu espero poder ser útil e estou à disposição para qualquer esclarecimento, Elton. Primeiramente, secretário, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é o papel da Secretaria de Infraestrutura, com o que ela trabalha, quais são as questões, qual é a responsabilidade que ela tem na cidade. Então, Elton, eu me sinto bem à vontade para falar, porque hoje eu estou chefiando a Secretaria de Infraestrutura. Sou suspeito também, porque, na minha opinião, eu acho que é uma das secretarias mais importantes. Ela não só cuida das obras da cidade, da manutenção do que já está executado e dá apoio para todas as outras secretarias, com logística e combustível, enfim. É uma secretaria de vital importância no funcionamento da cidade. Ela cuida, inclusive, do trânsito, que é uma grande responsabilidade. Então, é uma secretaria que em nenhum momento pode se acomodar. Nos finais de semana, em épocas de chuva, nós temos que providenciar plantões, enfim, todos dependem muito da ação da Secretaria de Infraestrutura. O senhor, antes de ser secretário, o senhor já tem uma carreira aqui na vida pública da cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, o senhor como aí um filho querido da cidade de Jacareí, tem uma relação também com a cidade. Isso fica perceptível na fala do senhor, em outros momentos eu tive a oportunidade. O senhor fala da cidade com propriedade. O senhor, para quem não o conhece, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, por alguns motivos. Meu pai foi um desbravador da cidade, o pessoal mais antigo já ouviu muito esse nome. Meu pai era o Florencio, dono da loja mais antiga hoje da cidade. E meu pai tinha um amor por essa cidade muito grande. E ele passava muito isso pra gente. E eu nasci aqui há 60 anos atrás. E eu também tenho uma afinidade muito grande. E eu tenho histórias que ele me contava e tenho histórias que eu presenciei. Porque 60 anos atrás também o perfil da cidade era completamente diferente. Mas Jacareí é uma cidade fantástica. Uma cidade muito antiga, quase tão velha quanto o Brasil. O Brasil tem 500 anos, Jacareí tem quase 400. Nós temos a história do Império, que o imperador passava por aqui, com a caravana dele, enfim. E a cidade era muito linda, a cidade foi chamada de Atenas Paulista, e tinha uns rótulos que eram marcas registradas, né? Além de ser muito bonita, era uma das maiores comarcas do Império, maior produção de arroz do Vale do Paraíba. Eram rótulos que deixavam o povo orgulhoso, né? A fábrica de biscoito, a antiga fábrica de biscoito, a fábrica de tapete, que exportava tapete para a Europa, a antiga fábrica de móveis da Oca, que construiu todos os móveis do Palácio do Governo, lá em Brasília. Então, eram títulos que faziam o cidadão se sentir muito orgulhoso. Um outro título que eu brigo muito para que volte, o povo tinha o rótulo de hospitaleiro. O povo de Jacareí sempre foi receptivo. Então, meu pai contava que as pessoas que passavam pela cidade não queriam ir embora mais. Elas davam um jeitinho de se estabelecer por aqui. E Jacareí perdeu um pouco a identidade, por ser uma cidade histórica, quase tão velha quanto Ouro Preto, mas os patrimônios históricos foram desmanchados, enfim, uma judiação, mas a gente acabou não preservando essa história. Então, Jacareí perde um pouco a identidade. E eu sempre, nas minhas falas, eu procuro trazer essa importância para o jovem. Então, esses títulos antigos, nós não temos mais. Mas nós temos títulos novos, que eu acho que são muito importantes. Nem todos têm noção disso. Mas nós estamos numa cidade que tem
rótulos muito importantes, tipo, a maior produção de cerveja da América Latina, a maior produção de vidro da América Latina, a maior produção de papel, se não me engano, do mundo. A cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, a cidade que daqui a pouquinho vai estar com 100% do esgoto tratado, aterro sanitário nota 10. Então, são títulos que cidades importantes aqui ao nosso redor não têm. Eu queria que o povo de Jacareí se sentisse orgulhoso com isso. E a minha luta é para que as pessoas voltem a ser hospitaleiras e recebam bem as pessoas. Por quê? Jacareí está sendo alvo dos empresários, todos estão de olho aqui. Os empresários da nossa vizinha São José dos Campos, que eu acho linda a cidade, linda. Os empresários de lá estão investindo aqui. Então a atenção toda está voltada para cá. O Vale do Paraíba tem um endereço de investimento. E esse endereço se chama Jacareí. Esse endereço, eu já tenho informação de que está até na Europa. A Europa, alguns países estão com dificuldade econômica. E os investidores de lá procuram saber onde investir. Então, esse endereço, Jacareí, está inclusive na Europa. Isso, Estados Unidos e Ásia. Enfim, nós estamos numa cidade muito antiga, cheinha de problemas, e com uma promessa de progresso que já estourou. Então, as pessoas estão chegando, os investidores estão chegando. Então, a minha vontade é que o povo tenha noção disso, tenha orgulho dessa cidade e que receba bem os visitantes, os empreendedores. A China está vindo para cá, a Alemanha está vindo para cá, os Estados Unidos está vindo para cá. São investimentos seguros e certos. Então, não tem volta. Então, Jacareí, eu diria que é o foco da explosão desse progresso. Secretário, o senhor fez aí um panorama mesmo, que é o tema do programa, desse crescimento, no caso de Jacareí. Como é que nós estamos nos adaptando? Ao mesmo tempo, o senhor também pontuou aí a questão que é uma cidade histórica, quer dizer, a geografia da nossa cidade é uma geografia particular, né? A gente está, de um lado você tem o morro e do outro lado você tem o brejo, assim, uma área que é alagada, tem a Dutra que está... Como é que o centro é um centro com as ruas pequenas, porque é uma cidade muito antiga, né? Como que a gente equaciona, então, a essa necessidade de desenvolvimento? A cidade vem enfrentando não no sentido do embate, mas vem conhecendo um desenvolvimento econômico muito grande, um aumento populacional, de veículos e tudo isso que isso acarreta. Excelente a sua observação. Olha só, eu não diria que Jacareí foi projetada. A Jacareí cresceu espontaneamente, né? Mas foi se adaptando para bicicleta, carroça, cavalo, charrete, carruagem. Jacareí tinha carruagem. Meu pai conta que as pessoas eram muito elegantes. As mulheres se vestiam de vestido de renda inglesa, os homens de gravata e cartola. Então, Jacareí cresceu espontaneamente com esse espaço, né? Uma curiosidade, eu tenho calçada no centro da cidade que tem 30 centímetros de largura. É inadmissível, inacreditável, né? E a gente vai ter que se adaptar para todo esse desenvolvimento. Nós temos quase 250 mil habitantes em Jacareí. Um dado importante que eu quero que você preste atenção. Nós temos no Brasil, vou arredondar, em torno de 5 mil municípios. 5 mil. Só 100 desses municípios tem mais de 200 mil habitantes. Nessas 100 cidades com mais de 200 mil habitantes estão as capitais, os grandes centros econômicos, e Jacareí está nesse grupo. Então, olha só, é uma cidade antiga, cheia de problemas e com um jeito de administrar diferenciado, porque você administrar uma cidade com até 100 mil habitantes é um jeito. Com mais de 200 as coisas começam a se complicar.
E aí nós temos essa expansão demográfica também e com a cidade antiga. E a gente tem que conciliar essas duas coisas. Uma curiosidade, na rua Doutor Lúcio Malta, que onde foi instalada a loja do meu pai, em 1932 passava um carro por dia, um automóvel por dia. Era um calhambeque de um médico, 5 horas da tarde ele passava lá, embora. E o pessoal ficava aglomerado na esquina para ver esse calhambeque passar. E quem viu, viu, quem não viu, só amanhã agora. Só passava um carro. Hoje, se você fizer uma contagem de quantos veículos passam na Lúcio Malta, você vai ver que é espantoso. E a Lúcio Malta é a mesma rua. A diferença é que ela era de terra e hoje ela é pavimentada, né? Mas é a mesma largura, sai do mesmo lugar, vai para outro lugar, do mesmo jeitinho. Então, como lidar com tudo isso, né? Então, a gente tem que começar a se preocupar. Vou dar um exemplo para você. Até 10 anos atrás, Elton, Jacareí é uma cidade acomodada, quietinha, sem obras, sem ninguém chegando. Era fácil de tocar. A gente fazia manutenção do que estragava, né? E mantinha a cidade limpinha, arrumadinha, e estava ótimo. Hoje não dá mais. Eu vou dar um exemplo aqui para você, mas o diretor de trânsito, há 10 anos atrás, não era formado em nada, ele tinha talvez uma banca no mercado, mas estava bom. Era uma pessoa de boa vontade que ia acertando as dificuldades, né? Cuidando das bicicletas, das charretes. Hoje não dá para brincar mais de administrar. Hoje nós precisamos de gente formada, entendida, que esteja sempre pesquisando, se atualizando. Não dá para você, por exemplo, falar assim, amanhã eu vou trocar essa rua de mão. Não é assim que funciona. A gente tem que sentar, estudar, fazer pesquisa, contagem, quem vem da onde, vai para onde, que impacto é o causo, se eu mudar esse viário. Então, às vezes, você passa 5 meses estudando uma mudança no viário, porque nem sempre o que você vai fazer agrada todo mundo. Eu tenho que agradar o pedestre, o bicicleteiro, o motoqueiro, o carro, o ônibus, o comerciante, que quando você tira um estacionamento, ele já diz que repercute diretamente no comércio dele. Enfim, eu tenho que analisar tudo. Então, também não posso ficar fazendo modificações porque eu achei. Eu tenho que me basear em normas, em leis, em regras, para você não cometer muitos erros, né? Não desagradar muitas pessoas. Então, quando você se baseia na norma, você tem um amparo. Nós fizemos isso baseado nisso. Então, eu queria dizer o seguinte, principalmente para o jovem, eu tenho na minha família jovem que foi tentar a vida no exterior. Eu diria para o jovem hoje que não precisa sair daqui. Aqui é o grande lance. É aqui que tem que investir. E nós, os mais velhos, estamos saindo de cena. Daqui a pouco a gente sai do cenário e é o jovem que vai assumir. Eu queria dizer para o jovem o seguinte, você está pronto para sentar no comando, no governo de uma cidade? Então, tem tudo aqui à disposição para o jovem. Serviço, desafios, de todos os tipos. Então, o jovem não precisa se preocupar onde é que ele vai, não. É aqui mesmo. Ele tem que estudar, porque não dá para brincar de administrar mais. Então, para cuidar do trânsito, você vai precisar estudar. Não tem mais como você fingir, né? E nós temos uma dificuldade muito grande, porque a gente não estava preparado para todo esse desenvolvimento. Jacareí estava quietinho, sossegadinho, e de repente todo mundo virou atenção para cá. E os convidados estão chegando para a festa, e nós temos que arrumar a casa. E então, uma cidade projetada, de ruas largas, de avenidas, fica fácil de você se ajeitar. Agora nós fomos pegos no contrapé, né? Então, o governo atual se esforça ao máximo para fazer o melhor possível. Mas o grande lance é que nós temos um desafio muito grande aqui. Aliás, vários, né? Então, tem serviço para todo tipo de formação. Muito bem.
Estou recebendo aqui hoje o secretário de Infraestrutura, Paulo Rasman. Vamos para um breve intervalo no programa TV Câmara Entrevista e no retorno, no segundo bloco, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão do trânsito em Jacareí.